Sabe aquele sonho de ter uma casa de aluguel só para gerar renda enquanto você dorme? É assim que eu me sinto com os fundos imobiliários. É o melhor investimento da bolsa? Como é que eu faço para investir neles? E se é tão bom, por que o Barsi, o grande investidor brasileiro, fala tão mal deles? Se você quer respostas para essas perguntas, fica nesse vídeo. Fala pessoal, meu nome é Vinícius Gilger e estamos em mais um vídeo do canal Ações Ordinárias. E hoje iremos falar do meu ativo financeiro favorito, aquele que mora no meu coraçãozinho, os fundos imobiliários. Meu coração bate até mais forte quando eu falo do FI. E FI não é um jeito de falar do interior não, viu? Ô FI, chega aí! FI são fundos de investimentos imobiliários. Vou tentar te explicar de uma forma simplificada o que são fundos imobiliários. Imagine, se você pudesse investir no mercado imobiliário sem precisar comprar uma propriedade completa. Por exemplo, se você olhasse aquela bela casa no seu bairro e falasse: Ah, eu poderia comprar uma parte dessa casa para alugar. Aí você conversa com mais alguns amigos e decidem comprar juntos essa propriedade. Isso é o que os fundos imobiliários, FIIs, possibilitam. Em termos simples, os fundos imobiliários são uma forma de investimento coletivo em que diversas pessoas colocam o seu dinheiro em um fundo de investimento fechado. E esse fundo, por sua vez, investe em ativos do mercado imobiliário, como edifícios comerciais, shoppings, hospitais, hotéis e até mesmo terrenos. Os fundos imobiliários funcionam como uma espécie de condomínio. Cada investidor adquire cotas desse condomínio, tornando-se um cotista do fundo. A gestão do fundo é realizada por profissionais especializados que decidem onde e como investir o dinheiro dos cotistas. Os rendimentos provenientes desses investimentos, como aluguéis e valorização dos imóveis, são distribuídos periodicamente aos cotistas. Uma das grandes vantagens dos fundos imobiliários é que eles permitem que investidores com qualquer valor disponível, na verdade existem fundos imobiliários a partir de R$10, possam ter exposição ao mercado imobiliário, algo que seria difícil ou mesmo impossível ao comprar um imóvel por conta própria. Além disso, os fundos imobiliários oferecem uma forma de diversificar seus investimentos, pois você pode ter participação em diversos tipos de propriedades, mesmo com um investimento relativamente pequeno. Pensa só, você poderia ter uma parte de cada casa do seu bairro, então se alguém não estiver alugando, você ainda continua recebendo aluguel, pois as outras casas ainda estão sendo pagas. Muito top esse investimento, não é mesmo? Quando se trata de investir em fundos imobiliários, é como entrar numa loja de doces, com uma variedade de opções tentadoras. Nossa, agora deu até vontade de comer um docinho. Cada tipo de FII é como um sabor diferente, pronto para satisfazer diferentes gostos e objetivos de investimento. Vamos dar uma passada em alguns dos principais tipos de fundos imobiliários disponíveis no Brasil. Fundos de tijolo. Esses fundos imobiliários são como os chocolates clássicos, sólidos e confiáveis. Eles investem diretamente em propriedades físicas, como escritórios, shoppings, hotéis e galpões logísticos. Se você gosta da ideia de ter uma fatia de um imóvel sem a dor de cabeça de ser um proprietário, os fundos de tijolo são para você.
Agora os próximos que eu vou abordar são diferentes dos exemplos que eu dei até então, mas presta bem atenção. Fundos do tipo papel, eles não compram propriedades. Poxa, Vini, eu queria comprar fundo imobiliário porque eu queria uma mesadinha todo mês. Aí você me quebra. Eles realmente não investem em propriedades físicas, mas investem em ativos relacionados a imóveis, como títulos de dívidas e CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários. Isso é uma maneira de se expor ao mercado imobiliário sem a gestão direta das propriedades. Ou seja, ele compra dívidas de empresas no geral que vão utilizar esse dinheiro em obras relacionadas ao setor imobiliário. Terceiro, fundos híbridos. Esses FIIs são como uma caixa de trufas sortidas, combinando os dois primeiros que eu falei agora. Eles investem tanto em propriedades físicas quanto em dívidas. Isso pode oferecer um equilíbrio entre renda estável e potencial valorização. E por último, fundos de desenvolvimento. Um pouco mais ousado, esses fundos imobiliários investem em projetos de construção ou desenvolvimento, como o nome diz. Eles buscam lucro com a construção e venda de propriedades. Eles são mais arriscados devido a todo o trâmite para construir, divulgar, vender, mas podem oferecer recompensas maiores também. Agora que conhecemos os tipos dos fundos imobiliários, vamos falar das suas características. Rendimentos passivos. Uma das grandes atrações dos fundos imobiliários é uma geração de renda passiva. Quando você investe em FII, geralmente, eles pagam mensalmente. E por que esse geralmente? Porque estamos falando de renda variável. No geral, os fundos imobiliários pagam sim mensalmente, mas é importante deixar claro que pode ocorrer imprevistos em cada fundo e ter alguma mudança no pagamento. Continuando, esses rendimentos provêm dos aluguéis e dos lucros obtidos com a venda de propriedades no fundo. Então isso pode ser a sua fonte de dinheiro extra ou mesmo utilizada para ser reinvestida, gerando mais e mais cotas. Diversificação. Diversificar sua carteira de investimentos é uma estratégia fundamental para mitigar os riscos. Os fundos imobiliários oferecem uma maneira conveniente de diversificar seu portfólio, pois você pode investir em diferentes tipos de propriedades e setores dentro de um único fundo imobiliário. Então, é possível identificar fundos com muitos prédios em diferentes cidades, sendo uma diversificação natural dos seus investimentos. Isso ajuda a reduzir a exposição a riscos específicos de uma única propriedade. Pensa assim, se a cidade de São Paulo não está indo tão bem, talvez Rio de Janeiro esteja. Liquidez. Em comparação com a compra direta de imóveis, os fundos imobiliários oferecem sim uma maior liquidez. Você pode comprar e vender cotas de fundos imobiliários no mercado secundário a qualquer momento, durante o horário do funcionamento da bolsa. Isso torna os FIIs uma opção mais flexível para investidores que desejam ter acesso fácil ao seu dinheiro. E é aqui um ponto importante. Imagine você precisando de grana e tentando vender uma casa na sua cidade. Você consegue vender ela pelo melhor preço do dia? Essa é a magia dos fundos imobiliários. A possibilidade de desfazer o negócio a partir das ofertas que existem no mercado. Tudo se resolve com alguns cliques. Acesso ao mercado imobiliário profissional. Investir diretamente em propriedades requer uma quantidade significativa de capital. Os fundos imobiliários permitem que os investidores comuns, como eu e você, participem do mercado imobiliário profissional, pois
a gestão das propriedades é feita por equipes especializadas em gestão de fundos. Aí eu vou te contar para vocês. Eu adoro ir pro interior dirigindo meu carrinho e ficar apontando todos os galpões logísticos que eu sou dono. Me sinto até mais poderoso. Isenção de imposto de renda sobre rendimentos. Os rendimentos distribuídos por fundos imobiliários são isentos de imposto de renda para pessoas físicas. Isso pode aumentar a eficiência dos rendimentos e tornar os FIIs ainda mais atrativos. Pensa só, se você é o dono de uma casa de aluguel, você deve declarar no imposto de renda anual os aluguéis e pagar o devido imposto de renda. Porém, com os fundos imobiliários você é isento desse imposto. O que você acha? Potencial valorização. Então, além dos rendimentos, os fundos imobiliários também podem oferecer potencial de valorização das cotas. Isso ocorre quando o valor das propriedades no fundo aumenta, refletindo-se no preço das cotas no mercado secundário. Os investidores lucram não apenas com os rendimentos, mas também com a valorização do capital. Nesse caso, se você vender uma cota com lucro, é necessário pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro. Agora, antes de seguir para o próximo tópico, eu preciso que você me ajude com uma coisa. Eu estou trabalhando arduamente para trazer um conteúdo de qualidade. Ó a moto. De qualidade para vocês e eu só peço isso. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso vai me motivar a fazer mais vídeos como esse para você, seu ordinário. Falamos de parte boa, mas nem tudo são flores. Então, vamos para os riscos e desafios dos fundos imobiliários. Risco de mercado. Assim como qualquer investimento, os fundos imobiliários estão sujeitos a riscos de mercado. Isso significa que o valor das cotas podem variar de acordo com as condições de mercado. Se houver uma recessão econômica ou uma desaceleração no mercado imobiliário, o valor das cotas podem cair. Inadimplência de inquilinos. Se o inquilino não paga o aluguel, isso pode afetar os rendimentos do fundo. Embora os gestores de fundos geralmente diversifiquem os inquilinos e as propriedades. Risco de taxa de juros. Os fundos imobiliários podem ser sensíveis às mudanças nas taxas de juros. Se à medida que as taxas de juros aumentam, os preços das cotas dos fundos imobiliários podem cair, pois os investidores podem buscar retornos mais altos em investimentos de renda fixa. Pensa só, o investidor olha e fala: por que eu vou correr risco num fundo imobiliário se a taxa Selic está me pagando 12,75 ao ano? O raciocínio nominal não está errado. Menos risco com maior retorno. Porém, renda fixa é diferente de renda variável. Esse ativo não deve ser comparado, mas normalmente são. Riscos de vacância. A vacância de propriedades em um fundo pode afetar seus rendimentos. Se várias propriedades estiverem desocupadas, os rendimentos dos fundos podem ser reduzidos. Os gestores de fundos, novamente, trabalham para manter baixas taxas de vacâncias, mas esses riscos também existem. Risco de liquidez. E olha que curioso, eu falei de liquidez lá em cima. Embora os fundos imobiliários sejam mais líquidos do que a compra direta de imóveis, a liquidez das cotas podem variar. Em momentos de volatilidade do mercado,
pode ser mais difícil encontrar compradores para as cotas, o que pode afetar na capacidade de venda a qualquer momento, pelo valor desejado. E como prometido, vou falar brevemente porque o famoso Luiz Barsi não investe em FII. No geral, ele tem dois grandes fatores que não fazem sentido para a estratégia de investimentos dele. A primeira, crescimento do negócio. Para o Barsi, o investimento tem que ter parte dos lucros investidos para crescimento natural do negócio. Como os fundos imobiliários precisam distribuir praticamente todo o lucro para os cotistas, ele só cresce com nova captação do mercado. E o segundo ponto, liquidez. Pela terceira vez eu falei isso hoje. Pensa no seguinte, em 2022, o Barsi afirmou que ele recebe de dividendos, olha que absurdo, um montante de R$1 milhão por dia. Isso mesmo, R$1 milhão por dia. E aí que tá o ponto, muitos fundos negociam com esse valor diariamente. Então, explicando de uma maneira mais fácil aqui, o Barsi é um cara muito grande para esse mercado e ele não teria liquidez para operar. Agora estamos no momento crucial, o próximo passo é seu. E aprofundar nas pesquisas é fundamental. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo de como selecionar fundos imobiliários, deixa no comentário que eu monto para vocês. Em resumo, os fundos imobiliários são uma opção atraente para os investidores que desejam entrar ao mercado imobiliário e gerar uma renda passiva. Espero ter ajudado a todos e boa sorte em sua jornada de investimento em fundos imobiliários. Um abraço ordinário e até a próxima!